do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Queridos, é com muita alegria que eu chego até vocês. E eu quero primeiramente agradecer a você que me permite, em alguns minutos, estar com você. Seja por meio do smartphone, Smart TV, tablet, notebook, não importa. O importante é que nós estamos juntos, queridos. Eu sou o pastor Tony Lima, do canal Pentecostais Arminianos. Quero te convidar a estar comigo por agora, alguns minutinhos, tá? Nós temos aqui uma novidade para trazer para vocês. Na verdade, trata-se de um kit de materiais, mas eu preferi falar especificamente de uma obra que faltava, inclusive, no meu acervo, e uma obra que realmente, a meu ver, já há muito tempo já deveria ter tomado o primeiro lugar das obras de referência acadêmica no cenário nacional teológico. Trata-se do Dicionário Bíblico de Tyndale. Olha, é uma obra ímpar, tá? Nós vamos estar falando alguma coisa, está até marcado alguns pontos aqui. E antes de nós mostrarmos aqui, eu quero, inclusive, eu vou diminuir, porque quem tem que aparecer aqui agora o dicionário não sou eu, então eu vou sair para uma outra tela para que vocês possam ir acompanhando e nós possamos ir falando. Como você está vendo aí, aqui nós temos a obra de William Tyndale. A meu ver, e isso aqui é um pensamento meu, era a melhor obra temática já apresentada em território nacional. E eu já vou dizer por quê. Mas antes disso, tem algo também bem interessante que eu queria trazer aqui, que é o melhor dicionário bíblico dos últimos 10 anos. Também é um conceito muito pessoal. Isso não é uma coisa que a gente possa bater o pé, porque alguns têm algumas variantes, enfim. Mas quando você entra para um dicionário bíblico, particularmente, nos últimos 10 anos, eu não vi nenhuma obra com tamanho, envergadura e proposta estabelecida. Mas existe ainda alguns fatores importantes aqui que eu separei. Uma delas é referente, deixa eu pular aqui, para que você veja melhor. Aqui. Esse dicionário, ele não é somente um dicionário, né? Eu estava dizendo aqui, ele não é só um dicionário. Ele é uma biblioteca ambulante. Mas o melhor de tudo é que ele é uma biblioteca ambulante com referência. O que esse dicionário surpreendeu a mim é algo absurdo. E nós temos visto, e você sabe que aquilo que acontece melhor na teologia bíblica arminiana, passa primeiro por aqui. Mas isso aqui são conceitos, tá? E eu trago aqui algumas coisas assim diferenciadas. O que eu acho que pegar uma obra e ficar mostrando capa, isso é irrelevante, isso para mim não tem muito sentido. Existem algumas pessoas que gostam disso e até me pedem para fazer isso. Mas, na verdade, eu prefiro ainda me abster. Para que eu não ficasse alheio, eu trouxe a capa de dentro do dicionário, tá? A primeira capa, para que você pudesse ver. Então, quando eu abro a capa, tá? Você tem aí o Dicionário Bíblico Tyndale. Aí, tá? O diferencial desse dicionário são os editores Philip Comfort, tá? E depois Walter Envel. Esses dois organizadores são 2 PhDs, tá? E mais uma centena de colaboradores que entram. Então, logo de cara, quando você adquire o material, quando você pega o material, você precisa saber quem são os organizadores. À luz da grande maioria daqueles que compram dicionários, não se atém muito a isso. Mas a academia sabe o que isso significa e a importância disso. Então, o dicionário Tyndale, ele vem destacando logo de cara esta referência. E eu quero também, nessa oportunidade, fazer aqui 2 destaques importantes. Primeiro, a senhora Maria Fernanda, frente editorial da Geográfica Editora, porque assina uma obra com referência e com maestria. E também o tradutor Jorge Camargo, que fez a tradução, eu tive pegando pontos específicos dele para ver, e realmente muito bem
traduzido. Então quero externar aqui a minha alegria, satisfação, tá? A essas duas pessoas, claro, um time de colaboradores dentro da gráfica, da editora, né? Mas esses dois aqui merecem até, como representantes de toda a equipe, receber o meu prestígio e admiração. Um outro detalhe são permissões. Olha, poucas obras, quando você vai pegar para poder trazer alguma informação, você encontra essa referência. E o dicionário de Tyndale, ele vai trazer essas informações. Permissões. Olha só, alguns colaboradores, não só na parte interna, mas externa, forneceram materiais para que trabalharem. Vou citar alguns, como você pode ver aqui. Olha só, Biblioteca Britânica, o Museu Britânico, a Sociedade de Exploração do Egito, vai vendo aonde que eles tiram informações para trazer para a obra. Depois, a Fundação Martin Buber, a Biblioteca Franklin Test, do Seminário Teológico de Hanover, Newton, o Instituto de Arqueologia da Universidade de Colônia. Meu, está de brincadeira. Olha só, autoridades da Antiguidade de Israel, e aqui ele vai trabalhar com muito material de Qumran, né? John Trevor, tá? Pelos manuscritos do Mar Morto, principalmente na base de Isaías, e aí eles vêm com várias referências. Por exemplo, na Epístola de Tiago, ele utiliza o papiro de Oxirrinco, tá? Que é fornecido pelo Museu de Spurlock, em Illinois, na Universidade de Illinois, Estados Unidos. Então, assim, esse é um grupo de pessoas que colaboraram, e eu creio aqui de forma muito espontânea, devido ao conteúdo, tá? A magnificência que vem para o dicionário de Tyndale. E aí nós vamos falar daqui a pouco o nome de Tyndale e tal, como nós apresentamos aqui, para você ter aí. Mas tem alguns fatores também que se sobressaem. Inclusive, deixe-me ver se está nessa página. Não, nessa página, a parte de introdução, esta aqui, a parte de introdução do dicionário, que eu havia separado. Você, quando recebe o material, quando você compra, adquire o material, você pode ir nas primeiras páginas, na página específica número 8, da parte de introdução sobre o dicionário de bíblico de Tyndale, você vai ter essas informações. 3 delas eu separei aqui porque merecem a nossa consideração. Primeiro, fotografias. São mais de 100 novas fotografias sobre a Terra Santa, fornecidas por Gary Bitzel. Eu separei aqui 3 fotos para que vocês vejam. A primeira, na página 721, deixe-me ver aqui, é um pouco antes, página 721, aqui. Você não vai conseguir ver, mas ele traz uma vista aérea, tá? De Gaza. Olha, de Gaza. O que isso é importante? Quando você vai estudar sobre Gaza, o Porto de Gaza, você passa a entender um pouco, olhando, visualizando, vendo aquilo que você está estudando. Depois, na página 745, deixa eu puxar aqui, página 745, deixa eu puxar aqui, que eu deixaram marcado. Ele traz aqui 2 referências. Primeiro, vista aérea do Monte Gilboa, né, de Gideão. É algo fenomenal, você vai precisar ter material para você ver o que eu estou te falando. Enfim, a página 1150 e 1151, deixa eu puxar aqui, 1150 e 1151. Ele vai trazer 2 informações aqui, inclusive sobre as colaborações que nós tivemos aqui sobre Qumran, que são sobre o Mar Mediterrâneo e parte leste, se não estou enganado, do Monte Carmelo, e também a vista aérea do Mar Morto. Então, esses 3 diferenciais aqui que eu separei são centenas, mas eu separei
fluidez para que você possa ter um referencial não só de leitura, entendimento e pesquisa, mas também de visualização. Fora isso, são mais de 100 manuscritos e artefatos bíblicos que aparecem no dicionário. E como se não bastasse, ele tem aqui dezenas e dezenas de ilustrações feitas à mão. Isso é fantástico. Então você ter um material como esse em mãos é algo assim que impressiona. Porque você fala, poxa, é um material que faltava no cenário nacional de ordem completa, né? E mais abrangente. Mas existe agora eu vou voltar para a tela para você ficar vendo o maiorzinho um pouquinho, só um pouquinho. E nós podemos aqui falar um pouco sobre essa fantástica obra do dicionário bíblico Tyndale. Ele começa aqui com várias colaborações. São centenas de colaboradores que tem aqui. Ele possui quase 2.000 páginas, são 1.880 páginas aí de trabalho. Um detalhe muito importante que a maioria das pessoas pouco se atém, né? Vai comprar uma obra e não para com isso, é referente à gramatura do papel. Isso é muito importante, até porque a Geográfica ela não é só uma editora, mas também uma gráfica, então eles sabem bem do que eu vou falar aqui. Eles usam uma composição de um papel 75 gramas, e é bem interessante, né, o material offset, porque, apesar dele ser fino, ele não é transparente. Aí eu não sei tecnicamente qual a composição. Eu posso te dizer a gramatura. Isso eu achei fantástico, porque a maioria dos dicionários, ou ele vem com uma folha muito dura, difícil de você manusear, ou ele vem com uma folha muito fina e que atrapalha a leitura na hora que você está lendo. Né? Obrigado a você colocar algum papel no meio para poder cobrir e atrapalhar. Então, parabéns à Geográfica por ter esse cuidado com o leitor a nível da parte técnica do material. Né? Vamos tomar um pouquinho aqui de água para molhar as cordas vocais. Pronto. Essa obra é uma obra de referência não só porque ela é uma referência. Para vocês terem uma base, são mais centenas de informativos, tá? Todos eles detalhados. São quase 2.000 páginas, como eu falei aqui. E você imagina você ter um trabalho desse em mãos, meu amigo. Além de ser um livro que ele foca dentro do alto valor acadêmico, paralelo a isso, houve um cuidado para que o público menos acadêmico, um público mais popular, pudesse ter em mãos uma obra que falasse também a sua língua. E isso, no decorrer das páginas, você vai conseguir ver muito bem. Como disse, são centenas de fotografias, inclusive muitas delas exclusivas sobre a Terra Santa. Diversos mapas, isso perde até o sentido de dizer, porque nós apresentamos ali e você deu para ter uma base. Dezenas de ilustrações feitas à mão, como eu já comentei. E, por fim, a fixação do conteúdo, quando você está lendo, ele é atraente, muito bem dividido. Daí entra a diagramação. Porque uma boa diagramação proporciona prazer na leitura. E esse dicionário faz isso. A parte organizacional, toda ela em ordem alfabética. Mas o que tem a ver isso? Existem alguns erros, e eu quero falar sobre isso aqui, mostrando para você um diferencial. Logo no princípio, quando entra propriamente o dicionário, e nós vamos lá na página número 1, tal, o que eles fizeram? Achei muito bacana. Eles trazem um índice introdutório, aonde começa cada parte do dicionário. Por exemplo, letra A, letra B, letra C e tal, vai receber a página. Então, quando você tem determinada palavra que você precisa, você pode, no começo do livro, ir lá na parte inicial da palavra, você vai ver aonde ela está começando a ser escrita, e isso fica muito mais fácil do que o manuseio. Sacada, daqui do pessoal da Geográfica. Mas não para por aí. Essa organização geográfica que eles fizeram, tá, foi muito importante, porque a maioria dos dicionários, e aí um erro, né? Eles começam trazendo a palavra aba, né? Como sendo a palavra principal logo do início. O que é um grande erro. Aba
ele começa, na verdade, no aramaico, com ABBA, e que faz com que essa palavra ela fique um pouco mais distante do começo do dicionário. A palavra correta que o dicionário traz aqui, e isso ressalta mais um tópico extremamente positivo, é a palavra Ará, que é um nome alternativo para Airã. Então, ou seja, olha a diferença que você tem quando você tem um dicionário bem organizado e principalmente em ordem alfabética. E nós vamos ter pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 palavras antes da palavra aba. Olha a perda que se tem quando, né, você não tem uma boa organização. O que esse dicionário traz também? Eles tomaram um cuidado de promover, né, a tradução seguindo boa análise com várias traduções bíblicas. Então, dificilmente você vai ter nesse dicionário problema de localização temática por problema de tradução bíblica. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu achei fantástico, né? Para vocês terem uma base do que eu estou dizendo, algumas concordâncias, ela vem na versão revista e atualizada, outra na revista e corrigida. E quando você vai comprar uma concordância sem saber disso, você pode comprar uma concordância que não vai te trazer o número de informações que você precisa por causa da Bíblia que você usa. Já esse dicionário, ele tomou esse cuidado. Evidentemente que pode haver uma ou outra variação, e isso é altamente aceitável, mas essa preocupação foi fantástica pelo pessoal dos organizadores. Depois eu também destaquei alguma coisa na parte etimológica, tá? A etimologia eu achei tão importante, eu achei bacana isso. Ele vai destacar a etimologia com explicações de nomes de pessoas, de lugares, de traduções, de manuscritos, do cânon, artigos sobre os livros, artigos informativos sobre a vida da época e noções e tal. Então, tudo isso é compilado, né, no discorrer dessas quase 2.000 páginas, trabalhando a etimologia correta de palavras. Em alguns determinados pontos, os organizadores eles vão até trabalhar com o texto hebraico, ou o texto grego, ou o texto aramaico, ou o texto latim, fazendo aquilo que a palavra merece na sua composição. Mas eles também tomaram muito cuidado de não procurar fazer do dicionário bíblico um dicionário extremamente etimológico. Então essa composição daquilo que é bíblico, daquilo que é etimológico, fez um casamento perfeito. Eu achei maravilhoso. Tá? O dicionário leva esse nome por causa de William Tyndale. Né? Foi um padre que, mais ou menos 3 anos depois de Lutero ter fixado as 95 teses, ele foi ordenado um sacerdote, né? E a partir daí ele defendia alguns pontos, por exemplo, que todo mundo deveria aprender a ler a Bíblia. Para você e para mim, hoje isso pode parecer estranho ele falar isso, mas para aquela época era extremamente agressivo, uma vez que só a nata poderia e sabia ler, né, principalmente em latim. Então nós dizemos aqui, e no meio acadêmico é considerado Tyndale, William Tyndale, como sendo o primeiro organizador da Bíblia de Antigo e Novo Testamento, da tradução para o inglês, usando as referências do grego e do hebraico. Né? Então, assim, nesses minutos que eu pude apresentar para você, quase 20 minutos falando do dicionário, é porque a obra realmente merecia. Quero parabenizar exaustivamente toda a equipe da Geográfica que brindou o cenário. Esse dicionário foi lançado em 2015, mas eu acredito que depois dessa live, dessa apresentação, porque eu não gosto de falar de um material do que eu vejo os outros falarem. Não, eu falo daquilo que eu domino, daquilo que eu conheço. E eu espero que você, seguidor do canal Pentecostais Arminianos, tenha gostado. E se você gostou, compartilhe, mostre, fala, olha, eu vi algo do dicionário Tyndale que eu não vi em lugar nenhum. E a partir daí eu tenho certeza, tá, que você vai gostar. Você vai poder, depois na descrição do vídeo, vai estar lá o endereço da nossa loja, www.livraria-difusão.com.br, ou em qualquer outro lugar que você queira, você pode adquirir, tá bom? Como você sabe, nós não trabalhamos com preço, nós trabalhamos com qualidade, informação e consultoria. Essa é a nossa proposta, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até
o próximo review. Um abraço!